Estamos ao vivo, hora do nosso devocional com oração, nosso devocional diário. Vamos esperando o pessoal chegar. O nosso tema de hoje, aviso e reação. Hoje, 17 de outubro. Sejam bem-vindos. Nós vamos ter esse tempo com Deus aqui, ouvir a palavra, ler o que Deus tem pra gente nesse dia e fazer uma oração no final. Elisângela, seja bem-vinda. Esdras, não sei se vocês têm acompanhado a gente, nós nos encontramos todas as manhãs, 7h30 da manhã, para fazer o nosso tempo de devocional com oração. Todas as manhãs nos encontramos. Oi, Érica, seja bem-vinda. Durante a semana a gente se encontra às 7h30 da manhã e sábado e domingo eu abro a live em horários aleatórios, porque a gente ainda não estabeleceu um cronograma exatamente. Boa tarde, Fran, seja bem-vinda. Olha, seu aniversário hoje! Parabéns, Érica! Que boa notícia! Espero que Deus te abençoe muito, que esse tempo que você tem passado algumas vezes de deserto, de sofrimento ou de dor, seja todo ele transformado em pérolas. Pérolas. Uma vez Deus me disse que a gente era como uma ostra, que toda dor que a gente passava, toda areia que se formava dentro da gente, que nos trazia mágoa ou sofrimento, a gente deveria trabalhar em volta dela com a palavra de Deus, para que isso se transformasse numa joia. Então, que esse tempo que passou na sua vida, que possa ter sido de dor e sofrimento, você transforme isso numa pérola. Que você chegue nesse lugar onde não importa o que fizeram com você, importa o quanto você cresceu com isso. Que isso seja bênção na sua vida e que daqui para frente seja somente um tempo de andar com Deus, andar sobre as águas, colher os frutos da sua obediência, os frutos de filiação, de paternidade de Deus, e que você realmente chegue num lugar de vida e vida em abundância. Aquela vida que Ele prometeu para você. Deus te abençoe muito, muito. Feliz aniversário. E espero que daqui para frente você possa andar por um caminho de flores. Beleza ao invés de cinzas. É o que diz na palavra, é o que diz que Deus preparou pra gente. Eu é que sei que pensamentos tenha sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar esperança e um futuro. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Eu acho que é Jeremias 29:11. Que esse seja um tempo de bênção para a sua vida. Gleice, seja bem-vinda. Milton, seja bem-vindo. Dodô, seja bem-vindo. Gente, eu vou só mandar aqui um aviãozinho para as amigas que eu sei que também já estão online e que não entraram. Mande aí um aviãozinho também para as pessoas que você sabe que gostam de ter esse tempo com Deus, que gostam do nosso devocional. E aí a gente pode chamar mais gente para estar conosco também e para ouvir a palavra de Deus. Boa tarde, Ive, seja bem-vinda. Hoje, então, 17 de outubro, o nosso devocional fala sobre aviso e reação. Vamos começar a leitura? Oi, Ivone, que bom que você veio. Ivone, gente, é minha pastora querida, que fica lá em Curitiba, mas continua orando.
porque conhece, assim como Deus te conhece, ela me conhece e ela acredita em mim, da mesma forma que Deus não desiste de você. Boa tarde, Luan, seja bem-vindo. Boa tarde, Vanessa, seja bem-vinda. Que bom que vocês estão chegando, gente. Para quem não nos acompanha por aqui, todas as manhãs, às 7h30 da manhã, a gente entra para fazer o nosso devocional, para ter um tempo com Deus, um tempo de leitura da palavra e de oração. Hoje, por ser domingo, final de semana, a gente entra em uns horários aleatórios ainda não agendados, mas se vocês virem ou verem a necessidade, eu posso começar a agendar esses horários também. Então, começando a nossa leitura hoje aqui, diz assim o nosso devocional. Quando uma nevasca atingiu o Colorado, nos Estados Unidos, em 2006, a meteorologia já previra com 36 horas de antecedência e tinha emitido vários alertas. As pessoas correram para os supermercados para comprar suprimentos e as lojas de autopeças fizeram horas extras para atender a demanda por pneus extras. Todos falavam da tempestade que estava para chegar. Mesmo antes da neve começar a cair, as escolas e as empresas anunciaram que fechariam naquele dia. Quando a tempestade se abateu, a maioria das pessoas estava a salvo em suas casas, sem precisar ir para a escola ou para o trabalho. Quantas vezes a gente ouve, a direção de Deus, um aviso, uma palavra, e a gente não escuta, ouve, mas não escuta, ouve, mas não crê, não acredita, e depois acaba caindo em si, Nossa, devia ter prestado atenção nisso. Quando cremos em um aviso, isso influencia o nosso comportamento. Isso se aplica a cada área da vida, inclusive na nossa caminhada de fé. Paulo escreveu aos cristãos em Tessalônica, lembrando-os de que o dia do Senhor viria de forma inesperada, como o ladrão da noite. A passagem está em 1 Tessalonicenses. A gente vai ler daqui a pouquinho. Esse chamado à ação conclamava os cristãos de Tessalônica a evitar a indiferença e a letargia espiritual, a lentidão espiritual, a paralisia espiritual. Receber um aviso de Deus tira você da inércia, inevitavelmente, para que eles permanecessem alertas e sóbrios. O desafio de Paulo ecoou as palavras de Jesus, que advertiu os seus seguidores para que permanecessem alertas e prontos. Olha que interessante, o devocional chamando aqui os discípulos de seguidores. Porque os discípulos não eram somente os 12, aqueles que acompanhavam Jesus também eram discípulos. Mas é interessante como isso traz para a gente uma correlação hoje no nosso mundo aqui de internet, de lives, de Instagram, de seguidores mesmo. Isso para mim quer dizer, Deus está falando com você hoje. Não era somente um desafio de Paulo lá para a época de Tessalonicenses, mas é um aviso para você hoje, nos dias de hoje. Bom dia. Olha, eu falando bom dia, gente, porque o nosso devocional é sempre de manhã. Boa tarde, Fer. Boa tarde, Dani. Sejam bem-vindos. Nosso devocional durante a semana acontece 7h30 da manhã. Espero vocês aqui amanhã cedo. Então, o desafio de Paulo ecoou as palavras de Jesus,
que advertiu os seus seguidores para que permanecessem alertas e prontos. A hora em que você não cuidar, o Filho do Homem virá. É a passagem de Mateus 24. Esteja sempre alerta, né? Sóbrio e vigilante. Se cremos nas palavras do nosso Senhor com relação à sua volta, de que maneira isso influencia os nossos pensamentos e atitudes de hoje? Você crê que Jesus um dia vai voltar? Ou então, você crê que os avisos que Deus te dá são para o seu bem e para que você possa ter atitudes de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida hoje? Nenhuma das palavras que Deus lança é em vão. A Bíblia fala que as palavras dele não voltam vazias, mas cumprem o propósito para o qual foram enviadas. Então você não está aqui por acaso, e a palavra que você ouve também não é por acaso. Seja bem-vindo, Adriano. Qual a sua atitude diante dos alertas da palavra de Deus? Você é uma daquelas pessoas que ouve a Deus de verdade? Ou você é uma daquelas pessoas que não entende quando a gente fala, Deus me disse? Escreve aqui para mim, que eu posso explicar melhor isso para você, se você tiver dúvida. Seja bem-vindo, Nilson. Existem pessoas que ouvem a gente falando, né? Quando a gente diz assim, Deus me disse que ia acontecer alguma coisa, Deus me disse que ia fazer isso ou fazer aquilo. E tem gente que acha que a gente está pirando, que a gente está mentindo, porque realmente não consegue ouvir a voz de Deus. Mas Deus fala de várias formas. Deus fala através da palavra, Deus fala dentro da oração, Deus fala dentro de você. Oi, Thaís, Cacá, Tiele, sejam bem-vindas. Nós nos encontramos diariamente, 7h30 da manhã para fazer o devocional. E hoje, por ser domingo, eu entrei num horário diferente aqui. Que bom ter vocês por aqui. Todo cristão deve buscar viver como Cristo viveu. E a palavra de Deus, ele é, na verdade, o nosso manual de instruções. E se você acha que não ouve a Deus, você precisa apenas descobrir qual é a forma que Deus usa para falar com você. Porque ele fala. Você talvez não esteja ouvindo. Ou se está ouvindo, pode ser que não entenda que é a voz dele falando com você. Então, por isso existem esses momentos onde a gente faz, né? Um devocional, onde a gente faz discipulado, aonde você vai estudar a palavra de Deus e vai ter entendimento. De repente você está num tempo de oração e ouve o Espírito Santo falando com você. Então, isso não é impossível. Isso, na verdade, é um chamado que Deus tem para cada um de nós, para que a gente possa cada vez mais se chegar até Ele. Gente, a Érica tá falando aqui que tá sem som. Vocês estão me ouvindo? Escreve aqui para mim se vocês também estão ouvindo ou é só para Érica. Tá com som sim? Então, Érica, sai da live e entra de novo, porque às vezes o som corta quando a gente recebe alguma mensagem, telefonema. Isso acontece. Se você sair e entrar de novo, ele volta ao som. Eu vou procurando a palavra aqui, enquanto a Érica vai e volta. A nossa leitura de hoje está em 1 Tessalonicenses, Novo Testamento. Que bom que vocês estão ouvindo, gente. Teve um dia que eu estava aqui falando. E aí, de repente, entrou um amigo e disse, olha, não tô ouvindo. Minha filha tinha me ligado e eu tinha ficado sem som mesmo.
Gente, onde está Tessalonicenses na minha Bíblia? Eu troquei de Bíblia hoje para pegar uma Bíblia com uma palavra mais simples, uma linguagem um pouco mais simples, porque eu estava lendo numa Bíblia de estudo e aí algumas palavras ficavam difíceis das pessoas entenderem. Então, para dar uma simplificada, eu troquei hoje. A versão que eu estou usando hoje é... Cadê a versão? NVI, Nova Versão Internacional. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz o seguinte a palavra. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Está falando aqui do rapto, da época que vai acontecer. Está descrita lá em Apocalipse. Jesus também nos fala sobre isso, quando um será deixado e outro levado, quando somente aqueles que são salvos vão ser levados para os céus, para o terceiro céu, onde Deus habita, né? E aí realmente fala... Você já viu algum filme de Apocalipse que tem essas cenas? Que de repente todo mundo desaparece? É interessante que essa semana alguém me perguntou sobre isso. E me perguntou onde estava o versículo. Esse aqui é um deles. Um será deixado e o outro levado. Será que as suas atitudes hoje, as suas obras, a sua fé, te deixa em qual time? No time dos que serão levados ou do time dos que serão deixados? O problema daqueles que serão deixados é que eles vão enfrentar a época do anticristo, né? A época de dores. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Ele está falando principalmente de dormir no mundo espiritual, de você não ter a consciência desse mundo. Existem as pessoas que dormem porque realmente se entregam ao pecado, à luxúria, à difamação, que é o que ele diz aqui, embriagam-se de noite. As pessoas que pecam deliberadamente, conscientes do pecado, que rejeitam a salvação e o sangue de Cristo, da nova aliança. Mas existem também aqueles que dormem por não ter conhecimento. Tem muitas pessoas que me procuram para perguntar, inclusive, o que é esse plano de salvação. O que é aceitar Jesus? O que é ouvir o Espírito Santo? O que é essa vida em abundância? Tem muita gente que eu conheço que já ouviu falar de Deus, já ouviu falar de Jesus, mas não tem experiências reais e não vai ter enquanto não tiver o Espírito Santo dentro de si. Então, explicando o plano de salvação, eles entendem o propósito de Cristo na cruz e entendem essa religação do seu espírito com o Espírito de Deus. E aí sim você deixa de ser uma criatura criada por Deus para ser um filho legítimo. E sai desse estágio de estar dormindo, de estar inconsciente espiritualmente. Seja bem-vindo, Marcos. E tem uma outra pessoa aqui que eu não sei seu nome. Quando o nome de vocês não está no arroba,
fica difícil de eu cumprimentar, mas seja bem-vindo também. Vamos lá. Nós, porém, que somos do dia que ele quer dizer é que temos a consciência da luz, que temos já a certeza da salvação e de ter o nosso espírito religado com Deus. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Isso aqui descreve a armadura de Deus, que está lá em Efésios 6. São as armas espirituais que Deus te dá para combater o bom combate da fé nesse mundo, nessa terra, né? Nesse tempo que se chama hoje. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo, vivamos unidos a Ele. Nesta frase, ele falando de acordados ou dormindo, ele fala da morte física. Então, os que dormem, neste sentido, são aqueles que já morreram, que estão aguardando Cristo reinar. E os que estão acordados somos eu e você, que ainda estamos vivos nessa terra. Quer acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Como de fato nós fazemos aqui hoje, tendo esse nosso tempo devocional. Então, quando a palavra nos traz essas verdades, eu tenho entendimento de que a gente precisa realmente espalhar o reino. Porque tem muita gente que já ouviu falar de Jesus, mas nunca teve uma experiência real. Sabe quando Jó fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço face a face. Jó era íntegro perante os olhos de Deus, era irrepreensível a ponto do próprio Satanás ir até Deus pedir para provar a vida de Jó. Mas Jó não tinha esse conhecimento face a face com Deus. Ele era religioso, ele cumpria rituais, ele fazia sacrifícios, ele fazia orações, inclusive em prol dos seus filhos. Mas somente depois de todo o tempo de provação que ele passou, é que ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço face a face. Então, o meu desejo hoje é que você esteja num tempo ou entre num tempo onde você realmente tenha não só o conhecimento de quem é Deus, mas que você tenha experiências reais com Ele. Porque a nossa fé, ela só é possível de existir verdadeiramente quando ela se apoia no caráter de Deus, quando você sabe quem Deus é de verdade. E a partir do momento em que você conhece o caráter de Deus, é que você consegue conhecer qual é a sua real identidade. Quem você é de verdade, como Deus te vê, para que é que você veio nesse mundo. Então isso tudo está intimamente ligado. E tudo parte de você conhecer a Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Porque só assim você pode reinar nessa terra, você pode viver o reino de Deus. A palavra fala lá em Romanos 12, no versículo 2, diz o seguinte: não vos conformeis com este século, com este mundo, mas seja transformado pela renovação da sua mente, por aquilo que você pensa, tudo aquilo que você acha, para que você possa comprovar, experimentar
viver na prática, na sua vida hoje, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você, para a sua vida. E isso só vai ser possível a partir do momento em que o Espírito Santo fala dentro de você. Não se deixe ser guiado somente por profetas, somente por pastores, por bispos, padres, independente de qual título seja. A palavra fala que a partir do momento em que Jesus envia o Espírito Santo, o Consolador, é Ele quem vai te ensinar todas as coisas. E Deus pode falar com você de diversas maneiras, como eu estava dizendo. Através da palavra, através de orações, ouvindo pregações, através da voz de um profeta, com palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, revelação, através de sonhos e visões. Deus vai usar a linguagem que você tem para conseguir falar com você de uma forma que você entenda, particular e especial, somente sua, porque a experiência que você tem, ninguém tira. Você ouvir falar de Deus é uma coisa, você conhecer Deus porque tem uma experiência real com Ele, te dá autoridade sobre aquele assunto. E isso ninguém tira de você. Essa experiência ninguém pode te roubar. Então vamos orar? Senhor, eu te agradeço mais uma vez pelas tuas misericórdias que se renovam nesta manhã, neste dia que se chama hoje, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará nas nossas vidas. Te agradeço porque, independente de quem somos ou do que fazemos, o Senhor não desiste de nós. Te agradeço porque antes da fundação do mundo o Senhor nos escolheu e o Senhor nos chama em todo o tempo. Aqueles que te conhecem, aqueles que não te conhecem, o Senhor tem chamado e não desiste de nós. E lança a tua palavra, que não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Obrigada, Senhor, porque nós podemos estar contigo em todo o tempo, porque nós temos o Consolador a nos ensinar todas as coisas e também nos consolar, preencher esse vazio que existe dentro de nós, que tantas vezes nós tentamos preencher com coisas, com bens, com trabalho, com dinheiro, com pessoas, com tudo aquilo que é material e está à nossa volta. Mas que a gente possa chegar nesse lugar aonde entenda que só o Senhor preenche esse vazio dentro de nós. E que a gente possa realmente conviver contigo, sentir o teu amor e a tua presença, para que o Senhor venha completar esse vazio e cumprir os desejos do nosso coração. Como diz na tua palavra, buscar ao Senhor em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nos leva, Senhor, para esse lugar aonde o teu reino e a tua justiça sejam prioridade, aonde o Senhor está em primeiro lugar, até que nada mais importe, até que todas as aflições desse mundo não nos tirem do teu caminho e da tua presença. Traz essa realidade, essa verdade para nossa mente e para o nosso coração, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, e a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Nos consola, Senhor, pelos caminhos que nós imaginamos serem corretos e não deram certo. E que ao invés de ficar olhando para a porta que se fechou, a gente consiga enxergar a porta que o Senhor abre nas nossas vidas. Que o seu consolo nos entregue, nos mostre qual é o propósito de estarmos aqui
por onde nós devemos caminhar, que nós possamos entender que o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, como diz lá em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus nos ajuda a descansar em Ti, a ter um tempo de paz, não só nesse dia, nesse fim de semana, mas que seja gradativo dentro de nós, que cada dia a gente aprenda mais e mais a descansar em Ti, que a gente aprenda a desfrutar das riquezas desse mundo que o Senhor tem pra gente, que o Senhor já disponibilizou, que o Senhor já nos deu. Nos dá forças para cumprir a nossa parte, porque nós sabemos que algumas coisas dependem de nós, mas que a gente tenha consciência de que o milagre já está feito, que a sua parte o Senhor já cumpriu. Muda a nossa mente, a nossa forma de pensar. Tira as escamas dos nossos olhos e que aquilo que é impossível diante de nós saibamos, ao invés de reclamar e murmurar, entregar nas Tuas mãos, porque o Senhor é um Deus de milagres. Então que a gente descanse sabendo que a nossa parte está feita e que o milagre Você já fez, que todas as coisas nos vão bem. Te agradeço por esse tempo também, Senhor, em que nós podemos estar contigo. Obrigado porque nós vivemos num lugar livre, onde o Senhor pode ser cultuado. Obrigado porque nós temos o Espírito Santo a nos guiar em todas as coisas, porque o Senhor quer se revelar a nós. Obrigado, Senhor, porque pessoas estão sendo alcançadas, porque nós podemos ter vida e vida em abundância, porque nós podemos ensinar o Teu Evangelho, a Tua Palavra, porque nós podemos libertar cativos. Obrigada porque o Senhor nos dá a chance de usar a nossa história, as nossas dores, para construir novas histórias para aqueles que precisam, para as pessoas que passam pelos mesmos problemas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos estende a mão e nos ensina o caminho, mas que nós também possamos estender a nossa mão e ajudar aqueles que precisam de nós. Obrigada porque o Senhor tem nos guiado em todo o tempo e que essa verdade de Te conhecer e de ter a vida eterna seja revelada a todos os povos, que nós possamos fazer parte desse grande movimento que o Senhor tem levantado sobre a terra e principalmente sobre o Brasil, para distribuir a Tua palavra e salvar cada dia mais vidas, espalhar o Teu amor, a verdade sobre o Teu caráter, que o Senhor é bom e que Deus é amor, que o Senhor inclui e não aponta o dedo, mas nos aceita como somos e nos ama tanto a ponto de não deixar como estamos. Obrigado porque é o Senhor quem transforma as nossas vidas, porque o Espírito Santo nos convence e porque Ele é amoroso para nos ensinar de uma forma que não dói, mas que nos instrui como Pai e como Mãe, um Deus de amor que nos acolhe. Obrigada por esse tempo, por essas pessoas que estiveram por aqui e pela Tua instrução, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha quanta gente entrou. Sejam bem-vindos. Parece que esse tempo de oração chama mais gente, não é mesmo?
César, Renata, Maria, Vanessa, sejam todos bem-vindos. Eu convido vocês a estar conosco no nosso tempo de devocional e oração. Todas as manhãs durante a semana, iniciamos 7h30 da manhã e terminamos às 8h, é um tempo rápido. Depois essas gravações de devocional ficam no YouTube e também ficam no IGTV. Eu tiro elas do feed, da linha do tempo, mas elas ficam todas no IGTV. E naquela guia também tem uma sequência de lives onde a gente tem temas diferentes de devocional, leitura da palavra e oração. Então amanhã de manhã espero vocês de novo para ter o nosso tempo com Deus. E de agora em diante a gente também vai ter um tempo à noite para tratar sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, finanças, negócios, mudança de mentalidade, desbloqueio emocional, ressignificação de traumas do passado, tudo isso que a gente tem visto e estudado por aqui há mais ou menos uns 3 anos, e ao mesmo tempo eu vou começar a contar a minha história que tem milagres financeiros, milagres de libertação espiritual, milagres sobre divórcio, sobre como Deus pediu o divórcio, sobre como Deus me convenceu de que o divórcio era a melhor saída para um tempo de escravidão na minha vida. Eu, que nasci sabendo que divórcio era a derrota de uma família e que Deus precisou virar do lado avesso para entender essa verdade, a ponto dele me mostrar na Bíblia que divórcio é libertação e que Deus pede o divórcio de Israel também. Se não me falha a memória, é uma passagem que está em Oséias. Mas não vou falar sobre isso agora não, vou falar num outro momento. Se vocês quiserem estar com a gente na imersão que vamos fazer no dia 20 de novembro, você está convidado. É uma imersão onde nós vamos desconstruir a religiosidade. Vamos falar de um Deus verdadeiro. Vamos falar sobre esses milagres financeiros, milagres a respeito da religião, milagres a respeito da saúde, da mudança de mentalidade, sobre prosperidade e vida em abundância. No link da minha bio tem ali uma descrição sobre a imersão que se chama Pérolas. Pérolas, como eu falei no começo aqui para a Érica, Pegar as suas dores, o seu tempo de deserto, de derrota, e transformar isso numa joia. Assim como aquela ostra que dentro de si foi atacada, mas independente do que fizeram com ela, ela conseguiu transformar isso numa pérola. Essa é a instrução de Deus para a minha vida e para a sua vida. E que o reino seja espalhado nessa terra. Então eu te convido a estar com a gente também na imersão e nas lives que eu vou começar a fazer à noite. Eu acho que vai ser 7h30 da noite também. Então a gente marca 7h30 da manhã para fazer os devocionais e o nosso encontro com Deus, e 7h30 da noite para falar sobre mudança de mentalidade, sucesso profissional, sucesso emocional, tá bom? Eu espero vocês. Você pode entrar aqui depois, deixar o seu comentário neste vídeo que vai ficar para o IGTV e nos stories, para você também sugerir tema para as nossas lives que começam amanhã. Beijo para vocês, bom final de domingo, que Deus abençoe a todos. Tamo junto, até depois do fim.